Olá pessoal, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Vocês já devem ter percebido algumas diferenças. Eu tô aqui com um microfone, finalmente, depois de gravar muito tempo com o fone do meu celular. Eu comprei um microfone de lapela, tô chiquérrima. Outra coisa é que hoje a gente só vai ter uma câmera e eu vou fazer um vídeo direto, pegando meu celular de vez em quando, porque eu tô fazendo esse vídeo em esquema de breaking news. Porque eu quis gravar o mais próximo possível da hora de publicar, já que a gente está acompanhando em tempo real a apuração das eleições presidenciais norte-americanas e eu não queria que o conteúdo do vídeo ficasse velho. Então, a gente está gravando, são 18 horas e 5 minutos da quinta-feira, que dia é hoje? Dia 5 de novembro. O vídeo vai ao ar daqui a pouquinho no canal. Enfim, é isso. Vocês devem estar acompanhando a apuração também. Para quem não está entendendo muito bem como é que funciona essa história de colégio eleitoral, dos delegados, como as coisas estão sendo apuradas, por que alguns lugares demora mais, outros demora menos, que história é essa de votação pelo correio, eu sugiro que vocês assistam o vídeo que a gente publicou aqui no canal na terça-feira, explicando direitinho como funcionam as eleições. Muita gente ansiosa. Acho que o que dá pra gente falar nesse vídeo, em primeiro lugar, é o fato de que a gente tá vendo que tá sendo uma eleição muito acirrada. As pesquisas mostravam uma distância, uma vantagem do Joe Biden muito maior do que a gente deve observar no resultado da apuração das eleições. Então, o pessoal mais ligado ao Partido Democrata, que faz oposição ao Donald Trump, ainda que não concorde integralmente com o Joe Biden, e a gente já falou muito sobre isso aqui, porque o Joe Biden representa uma ala moderada do Partido Democrata, então ele não é a primeira opção de todo mundo, nem de todo mundo que está no Partido Democrata, a gente vai falar sobre isso já já, mas enfim, muita gente que estava empolgada com o Joe Biden via as pesquisas antes das eleições e pensava, nossa, a gestão do Trump foi horrível, a gestão que ele fez da pandemia foi desastrosa, ele se recusa a se afastar dos supremacistas brancos. Vocês podem ver também o vídeo que a gente fez aqui no canal sobre o debate entre o Trump e o Biden, e eu falo sobre isso. Ele trancou as crianças em jaulas, separou dos pais, enfim, tudo isso parecia fazer concluir que o Donald Trump fosse enfrentar uma rejeição muito significativa nessas eleições de 2020 e que ele fosse passar pela história do mundo, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma relevância, mas que ele fosse passar pela história como um erro de percurso, como algo bizarro que aconteceu no meio do caminho. E o que a gente percebe é que não é assim, né? A gente está vendo a apuração rolar, a gente está vendo que mesmo depois de tudo isso, a votação vai ser muito apertada. A gente sabe que a gente teve uma votação recorde nos Estados Unidos, já expliquei para vocês também que a votação nos Estados Unidos ela é facultativa e que as pessoas têm uma tendência a preferir os democratas, né? O Partido Democrata é o partido do Joe Biden, então quanto mais gente vai votar, mais gente tende a votar no Partido Democrata e mesmo com a votação recorde, o resultado deve, tô falando deve porque a gente vai conhecer no futuro, mas deve ser bem apertado. Aliás, falando sobre o tipo de pessoa que vota, por que a votação facultativa é um problema, eu sugiro a vocês que assistam no Netflix, pode assistir nesse tempo de apuração, o documentário Explicando o Poder do Voto, porque lá vai explicar, o primeiro episódio fala sobre as legislações estaduais que restringem o acesso ao voto historicamente e hoje em dia, e como isso pode ser manejado pelos políticos que estão no poder justamente para se manter no poder, operando ali quem são as pessoas que vão votar e com isso operando quais as características dos eleitores e pelas características qual vai ser o partido escolhido por esses eleitores. Fala também sobre financiamento eleitoral, a captura do poder político pelo poder econômico. Eu assisti só os 2 primeiros episódios. O segundo é muito legal, enfim, mudei de assunto um pouco, mas porque aqui no Brasil a gente critica muito o financiamento público de campanha. E vocês vão ver nesse documentário que lá nos Estados Unidos eles estão buscando uma alternativa ao financiamento privado e indicam o financiamento público como uma alternativa mais democrática. Eu falo muito sobre isso no meu curso, no Manual da Política Racional, porque eu entendo que é uma crítica simplista ao modelo de financiamento público de campanha. Mas enfim, a gente percebe assistindo o resultado das eleições, a apuração das eleições norte-americanas, que por mais que isso para nós e para mim é uma constatação difícil, né?
por mais difícil que seja constatar que o trumpismo, que esse movimento veio para ficar e que é um movimento que existia já na nossa sociedade, mas estava escondido, tanto que quando a gente falou no último vídeo aqui do canal, das pesquisas de intenção de voto, a gente disse que o Trafalgar Group, que foi o único grupo de pesquisa independente que previu a vitória do Donald Trump em 2016, de novo eu falava que o Trump ia ganhar. E se vocês lerem a matéria que a CNN Brasil, quem escreve essa matéria é o Lorival Santana, que é um jornalista fantástico da CNN, mas o que ele diz é que esse grupo ele se diferencia dos outros porque ele consegue anular um viés, que é o viés do entrevistado em relação à expectativa do entrevistador. Basicamente, as pessoas respondem às pesquisas de intenção de voto sentindo-se constrangidas por declarar a sua preferência pelo Donald Trump porque elas acham que o pesquisador espera delas outra coisa. Então, elas respondem o que elas acham que o pesquisador quer ouvir, mas, na verdade, elas votam no Donald Trump quando elas vão lá entregar a cédula de votação. Então essa é a história da maioria silenciosa. Eu não declaro que eu gosto do Trump, mas é nele que eu voto. Eu não declaro que gosto do Bolsonaro, mas é nele que eu voto. Então, além da gente ter aqueles grupos mais barulhentos, né, que fazem um estardalhaço nas redes sociais, e a gente tem uma tendência a superestimar ou subestimar o tamanho dos grupos a partir da forma como eles se manifestam nas redes sociais, também considerando que o comportamento nas redes sociais pode não ser autêntico, mas muitas vezes a gente, dentro da nossa bolha, recebe muito um tipo de manifestação e a gente acaba achando que a realidade é aquilo que a gente consegue perceber a partir da nossa bolha. Então, por exemplo, eu tô nas minhas redes sociais e de repente todos os meus amigos, todas as pessoas com quem eu convivo gostam de uma pessoa, não gostam de uma pessoa. Eu vou ter a tendência a achar que o resto do mundo pensa como aquela minha bolha, mas as coisas não são assim. Então, se eu tô dentro de uma rede social e os meus contatos declaram voto numa pessoa, eu tenho a tendência de achar que aquela pessoa tem mais ou menos chance na eleição. E não necessariamente o mundo real é assim, e não necessariamente o mundo real é o que a gente gostaria que ele fosse. Eu falo muito isso aqui quando eu peço menos emoção e mais razão, sempre lembrando que é claro que a gente se perturba pelas notícias, mas a gente precisa de algum distanciamento para conseguir opinar de maneira um pouquinho mais racional. Não que a emoção não possa interpretar, desempenhar um papel, mas um pouco mais racional, já falei sobre isso. E essa análise mais racional desses fenômenos, como o Trump nos Estados Unidos ou como o Bolsonaro no Brasil, é uma análise que considera não o que a gente gostaria, né? Que a gente gostaria que fosse um movimento passageiro, mas aquilo que a realidade tem apresentado para nós, que é o Trump continua forte nos Estados Unidos. Eu ia falar a despeito das características do governo dele, mas eu talvez mude para dizer que talvez em virtude das características do governo dele. Eu falo muito isso sobre o Bolsonaro aqui no Brasil. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o Bolsonaro continua tendo um índice de aprovação muito alto, apesar do que ele faz. Pode não ser apesar, pode ser justamente por isso, porque as pessoas admiram a personalidade do Bolsonaro. A gente tem alguns livros, aliás, que falam sobre isso. Eu tô até pensando, qual um livro que eu li recentemente? Bom, enfim, esqueci, mas um livro muito bom sobre a eleição do Bolsonaro, com gráficos, análise de pesquisa e tal, é o livro do Jairo Nicolau, O Brasil Virou à Direita. É curtinho e fundamental se vocês quiserem conhecer. Sobre esse movimento do nacional-populismo que veio para ficar e que de fato encontrou na sociedade os grupos que antes estavam escondidos, que nas redes sociais tiveram a possibilidade de se agrupar novamente e se fortalecer por meio desse agrupamento, eu sugiro esse livro que eu já indiquei aqui para vocês, Nacional-Populismo, A Revolta contra a Democracia Liberal. E agora, pensando no modelo de democracia liberal, também tem um livro do Yascha Mounk, que está inclusive no meu clube do livro, que chama O Povo contra a Democracia, que explica para vocês quais são os elementos democráticos da democracia liberal, quais são os elementos liberais do nosso modelo de democracia liberal. É bem interessante para entender. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar para vocês. Os estados que estão empacados na apuração são os estados pêndulo, aqueles estados que podem mudar de lado. A gente falou no vídeo passado também, Arizona, Nevada, Geórgia, Pensilvânia e Carolina do Norte.
A gente precisa considerar que está demorando um pouco mais também, porque teve muito voto pelo correio por causa da pandemia, as pessoas não queriam se aglomerar e a tendência é que os votos pelo correio sejam votos democratas, porque os democratas declararam uma disposição maior para votar pelo correio, já que o Donald Trump criticou muito a votação pelo correio, inclusive dizendo que a eleição seria fraudada, e aqui está um outro ponto. Quando a apuração ela indicava a vitória do Donald Trump automaticamente correu para as redes sociais para declarar vitória e pedir para que a contagem dos votos fosse encerrada. Por que isso é importante? Porque, enfim, o princípio democrático, a democracia funciona com a contagem de todos os votos, ainda que a gente possa fazer críticas ao modelo de democracia norte-americana, que é esse modelo de democracia indireta, né? Os eleitores escolhem os delegados que formam o colégio eleitoral e o colégio eleitoral, por sua vez, elege o presidente da república. Mas eu apuro a votação até eu ganhar? Aí eu paro? Isso é absolutamente antidemocrático. E mais que isso, o Trump indica já desde antes da realização da eleição que ele só vai aceitar o resultado da eleição se a vitória for dele. Então ele acredita no processo eleitoral, ele chancela a regra do processo eleitoral desde que seja ele o vencedor, porque afinal se outra pessoa ganhar, vai ser fraude, e ele já indica, inclusive, que caso a vitória seja do Joe Biden, ele vai judicializar essa questão, e o nosso presidente Jair Bolsonaro já indicou que o Brasil deve esperar a judicialização e a decisão posterior sobre quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos para se posicionar novamente, e enfim, não tem feito tanto escândalo assim, mas não é muito interessante também que já declare que vai esperar a judicialização do processo, porque afinal se o Biden ganhar, isso pode ser um problema, né? Fora todo o alinhamento automático que o Bolsonaro e a sua família e os bolsonaristas, enfim, já demonstram em relação ao Donald Trump, e principalmente a campanha explícita que eles fizeram. O Eduardo Bolsonaro também já foi para as redes falar sobre uma teoria da conspiração, todos contra o Trump, é aquela coisa louca que esse povo faz. E falando nesse comportamento antidemocrático do Donald Trump, que aceita a regra do sistema eleitoral se ele for o vencedor, a gente encontra um paralelo aqui, claro, também no Jair Bolsonaro, que no começo desse ano, um pouco antes da OMS declarar a pandemia de coronavírus, estava lá nos Estados Unidos e deu uma declaração falando que a eleição de 2018, que ele ganhou, tá, foi fraudada. A pessoa que fraudou, ela desistiu no meio do caminho, aí ele ganhou, né? Mas ele falou que a eleição tinha sido fraudada e que ele entregaria as provas. A gente está em novembro, ele não entregou as provas porque ele está mentindo, porque ele não tem essas provas, porque ele está fazendo essa declaração para movimentar a sua base, e movimentar a sua base num sentido claramente antidemocrático, porque fragiliza as nossas instituições, fragiliza a nossa democracia. E já que a gente está falando desse movimento do Donald Trump que se desenrola à medida que os votos vão sendo apurados, a gente teve a eleição, o dia da eleição, embora as pessoas tenham votado antecipadamente pelo correio, mas no dia 3 de novembro, já estamos no dia 5 e a gente ainda não tem o resultado. A gente tem porque lá nos Estados Unidos o sistema de votação é diferente do Brasil, por exemplo, no qual a gente tem as urnas eletrônicas e o resultado sai rapidinho. Aliás, eu vi muita gente falando que a gente tem que entregar as nossas urnas, o nosso sistema, para os norte-americanos, mas muita gente dizendo que a gente devia importar o sistema deles para cá só para a gente ficar nesse suspense, nesse clima de final de Copa, né? Mas brincadeiras à parte, o nosso sistema é um sistema muito eficiente, o resultado sai muito rápido, mas isso não significa que não existam críticas a ele, principalmente vindas dessa ala bolsonarista que que demanda a reinstituição do voto impresso, dizendo que a urna eletrônica seria fraudada. Essa não é a conclusão do TSE sobre o nosso sistema eleitoral. Existem casos que foram julgados no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal sequer se opõe absolutamente à existência do voto impresso de confirmação, por exemplo, desde que eles percebam, desde que alguém apresente uma solução que não viole o sigilo da votação, que não possibilite uma manipulação do direito, desse direito, que é o direito do sufrágio. Eu tenho um vídeo no IGTV, justamente sobre essa questão do voto impresso e do voto eletrônico. O que mais? Espera aí. A votação deve ser muito acirrada, a gente já falou da força do trumpismo, mas acho que é importante a gente falar também da relevância que tem o fato de a oposição ao Trump ser unida.
lá nos Estados Unidos, como vocês sabem, ao contrário daqui no Brasil, que a gente tem uma fragmentação partidária muito significativa, embora existam outros partidos pequenininhos, lá o sistema político está dividido essencialmente entre democratas e republicanos. O Trump é republicano e dentro do Partido Democrata, o Biden é considerado um candidato à direita do Partido Democrata. E, portanto, ele competiu nas prévias com o Bernie Sanders, muito mais à esquerda. Mas, como lá existem as prévias e esses são os dois partidos principais, a oposição se uniu em torno, né, da candidatura do Joe Biden, o que obviamente fortalece esse campo. Se a esquerda lá, a esquerda do Donald Trump, porque senão vão vir brigar comigo aqui também, então tomando esses cuidados, mas se estivesse fragmentada, a força seria menor. Então, pode ser uma dica para o Brasil? Pode ser. Sim, importante para a gente pensar também já para 2022. Aliás, as nossas eleições municipais estão chegando aí para a gente dar uma olhada também a quantas anda a força do bolsonarismo aqui no Brasil. Mas é importante a gente falar da força do trumpismo independentemente da oposição e do bolsonarismo no Brasil também, porque muitas vezes a gente quer negar a realidade, negar que essas pessoas que apoiam políticos que defendem ideias que para nós são consideradas absurdas, abjetas, a gente negar a existência delas não vai fazer com que elas desapareçam. De novo, menos emoção e mais razão, de novo olhar para o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse, porque às vezes eu vejo muitas análises sobre 2018 dizendo, mas se o candidato, se o Ciro não tivesse ido para Paris, enfim, a questão da Lava Jato, da prisão do Lula, realmente a Lava Jato aí tem um problema, né? Porque, enfim, a gente usou o judiciário para interferir no processo político. Mas isso é matéria para outro vídeo. Mas assim, se o Haddad fosse mais conhecido, se não sei quem fosse mais carismático. Talvez não. Talvez o bolsonarismo mostrasse essa força que mostrou, mesmo se a gente tivesse o melhor de todos os candidatos ou a maior de todas as uniões. De novo, a avaliação sobre a Lava Jato é um outro problema. Isso é muito legal também de ver no livro do Jairo Nicolau, que eu já indiquei aqui para vocês. Mas, enfim, a gente precisa reconhecer que esse movimento existe. Acho que é isso. Acho que deu para fazer um panorama mais amplo. Eu estava olhando aqui, mas eu vou ficar num silêncio enquanto eu leio o resto do meu roteiro. Espero que vocês tenham gostado, imagino que vocês estejam acompanhando o resultado, a apuração das eleições norte-americanas, assim como eu estou. O Sensacionalista publicou hoje que o brasileiro, no dia de hoje, ele já sabe mais sobre o Wisconsin do que sobre o Acre, né? De tanto que a gente está engajado no resultado das eleições norte-americanas, principalmente porque a gente sabe que o que aconteceu nos Estados Unidos, em virtude também dessa relevância da liderança do Donald Trump como um político que simboliza essa extrema-direita, esse nacional-populismo, tem reflexos no mundo inteiro, tem reflexos aqui no Brasil, porque a gente elege o Jair Bolsonaro na onda também da força que o Donald Trump traz para esse tipo de movimento. Já falei isso para vocês num outro vídeo aqui no canal. Vamos esperar. Na próxima vez que a gente conversar, eu imagino que nós já vamos ter aí um resultado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. E eu acho que eu esqueci de falar isso no começo. Esqueci? Falei mais rápido? Vocês nem vão precisar colocar na velocidade 2, hein? Dessa vez, porque eu falei rapidinho. Tchau!